última batalha começou. Veja o que eles fizeram. Por exemplo, está aqui. A fim de tornar a declaração, essa é uma declaração solene, uma realidade dentro do contexto da visão da UA, a Cimeira do Jubileu de Ouro da União designou a Comissão da União Africana, CUA, apoiada pela nova parceira para o desenvolvimento, NEPAD, da África, a Agência Planificação e Coordenação, NPSC, a Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, e a Comissão Econômica das Nações Unidas em África. E o que eles disseram? Um processo orientado para as pessoas delineando a África que queremos. Isto é a Agenda de 2063. Então, essa agenda, ela traz consigo sete pontos. E eu vou me ater apenas num ponto. Mas dentre os 7, prestam sua atenção. Na Agenda África 2063. Como é que a África vai ser? Na visão deles. Como é que a África tem que ser? Vocês já ouviram falar dos países, das cidades do futuro africano? Já ouviram falar, né? Das cidades do futuro africano? A minha pergunta é, isso nasceu na mente de um africano? Não. Quem trouxe essa ideologia? Está vindo lá do Ocidente. Por que eles estão a minar para a África? Porque eles têm um objetivo. Vou repetir. Quando vieram em África, por favor, prestem atenção, os europeus, na fase da colonização, nos aldrabaram, mas nos deixaram um valor. Quando foram, se arrependeram. Agora eles querem vir, só que já não querem vir a bruto. Estão a usar maneira de como conseguir tirarem o quê? Os valores cristãos. Estão a entender? Mas eles têm que usar uma vertente. Primeiro, eles são inteligentes. Vão ter que estudar, tá bom. Sabe qual foi o primeiro continente que eles assaltaram? O primeiro continente que eles assaltaram e ganharam. O continente americano, mas na área sul. O latino. É onde se desenvolveu o coiso, a teologia da libertação. A ver a teologia da libertação. Conhece essa teologia? Inventada pelos jesuítas. Começou lá para desestruturar o cristianismo, porque lá o protestantismo reinou muito. Vocês sabem que lá é onde está o maior número de seguidores de Cristo? Principalmente o adventismo está lá. Então eles inventam essa teologia para poderem desestruturar o cristianismo a partir de lá. Agora, aqui em África, apesar de trazerem também o pentecostalismo, mas eles querem acimentar outra ideologia, que é essa, o panafricanista. Estão entendendo, amados? Porque o objetivo do panafricanismo é tirar o cristianismo para que voltemos de novamente nos cultos dos nossos avós. Está aqui das 7. Primeira inspiração. Uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. Agora, a palavra desenvolvimento sustentável, ou seja, sustentável, tem a ver com controle. É controle, significa controle. Por isso é que vocês estão a ver que eles estão a criar séries de associações de agricultor, inclusive até os nossos pais, que era para usar técnica de plantação, não dependiam de adubos, não dependiam de sementes sintetizadas. Estão a entender, amados? Eles próprios conseguiam o quê? Guardar, né? Sabiam que da própria fruta vou tirar o próprio quê? A própria semente. Agora já não. Agora eles estão a depender. Por isso é que vocês estão a ver que a coisa está a se tornar cada vez mais quê? Mais duro. Esse é o plano deles. Segundo, um continente integrado politicamente unido, com base nos ideais do panafricanismo e na visão do renascimento da África. Vou ficar... Terceiro, uma África de boa governação, democracia, que respeita os direitos humanos, justiça e Estado de Direito. Quarto, uma África pacífica e segura. Quinto, uma África com uma forte identidade cultural. Vou repetir o quinto, prestem atenção. Prestem atenção no segundo e o quinto. O segundo diz... Um continente integrado, politicamente unido, com base nos ideais do pan-africanismo e na visão do renascimento da África. O quinto, uma África com uma forte identidade cultural, herança, valor e éticas comuns. Sexto, uma África onde o desenvolvimento seja orientado para as pessoas, confiando no potencial do povo africano, especialmente na mulher e na juventude, e nos cuidados da criança. O sétimo e último. África como ator, unida, resistente, forte, influente e parceira a nível mundial. Então, queridos irmãos, eu pegando só o segundo e o quinto, já me diz alguma coisa. A ideologia panafricanismo é que tem que prevalecer. E quando fala do renascimento africano, é só vocês irem para o arquivo histórico
e se pergunta em que período da nossa história começa a tal dita chamada a época do Renascimento. A época do Renascimento é conhecida a partir do ano de 1400 a 1700. Esse intervalo de tempo data o ano do Renascimento. Sabe o que começou aqui? A partir daqui, lembrem, queridos irmãos, que a religião reinava. Mas só que no intervalo de tempo de 1500 para 700, houve um divorciamento entre a religião. Qual é a religião que predominava no Ocidente? Cristianismo. Como o cristianismo predominava no Ocidente, queridos irmãos, a ciência volta a ganhar. Sabe o que a ciência fez? Se desfez do quê? Da religião. É a partir daquela data onde surge um homem chamado Emanuel Crisolora, o primeiro homem a propagar a ideologia do humanismo, no ano de 1390. E a partir dali, queridos irmãos, o humanismo passou a ser quê? A ser uma doutrina. Praticamente a religião passou a ser descartada. E o homem passou a ser o centro. E a ciência passou a ser o motor que conduz as ações do quê? Do homem, não mais a religião. Então, quando trazem o renascimento africano, sabe o que eles estão a querer dizer? Em resumo, está a querer dizer que se o motor ou a visão panafricanista tem que estar enraizado em todas as atividades do quê? Do coisa dos africanos, o renascimento africano está a querer defender a tendência de aculturar, vou repetir, fazer com que os valores dos ancestrais, estão a entender, amados? Os valores, repito, dos ancestrais, que noutrora identificavam a África, volta de novamente a ser quê? A ser agregada na sociedade atual da África. Ou seja, eles pararam e viram que hoje, praticamente, há um instrumento que está a acabar com toda a entidade ou identidade africana. Quase toda a população da África está a se tornar cristã. Nem assim? Quase toda a população da África está a se tornar quê? Cristã. Então, o que eles viram? Pronto. Só temos uma maneira. Temos que trazer aqui algumas táticas para impregnar dentro da moralização da sociedade, ao ponto de sentirem a necessidade de quê? De valorizarem a cultura quê? Africana, para acabar com o cristianismo. E sabe quais são as ferramentas que eles usam? A educação. Por isso é que você vê que eles atacam a partir das universidades. A partir das universidades. Tanto é que vocês vão ver que os maiores propagadores aqui em Angola, como também em outros países, são alunos que? Universitários. Por quê? Porque os seus professores são doutrinados pelos jesuítas com essa ideologia e eles fundem nos alunos e os alunos começam, diante dos amigos, na sociedade, a fazerem o quê? A disseminar. Então, esse é o objetivo do panafricanismo dentro da vertente da nova ordem mundial. Isso, para terminar, queridos irmãos, eu queria colocar aqui com vocês um vídeo. Vocês já ouviram falar do filme Wakanda, Pantera Negra? Já, né? Quem já assistiu? Não sinta vergonha. Já, né? Não se lembra, o irmão já. Ok. Prestem só atenção. Eu já não vou falar, eles vão falar. Vocês sabiam que esse filme aqui... Por favor, eu vou terminar com alguns vídeos desse filme. Esse filme, ele mostrou a projeção de como vai ser a África. Esse ator, ele morreu no ano de 2020. Agora, vê o que eles dizem. O trailer do filme, ele participa também nesse filme aqui. Eu não vou ter tempo de explicar. Esses são os Vingadores, né? A Guerra do Infinito. O Ultimato, o último drama. Esse filme tratou do grande conflito. Sabiam disso? Esse filme falou muito do grande conflito. E me chamou muita atenção por eu ter visto esse ator a entrar. E depois entendo por que ele, em 2018, aceita o convite de fazer o filme da Pantera Negra, o Wakanda. Porque quem estava para fazer é o Blood. O Blood, conhece aquele mesmo coisa dos vampiros, ele que estava para fazer. Diga? Wesley, obrigado. Mas o Wesley, por ser malandro, então lhe tiraram. Puseram lá esse. E eu creio que ele morreu por justiça divina. Sabe por que ele morreu por justiça divina? Porque o filme dele, ele mostrou que não queremos Deus. Vejam, por vocês mesmos. Esse ainda não é o trailer do filme. Mas me diz uma coisa. Prestem atenção. O que sabe sobre Wakanda? É um país de terceiro mundo.
Com tecidos, pastores, roupas legais. Fachada. Exploradores saíram em busca desse lugar. Chamavam de Eldorado. Mas procuraram a América do Sul. Mas estava na África o tempo todo. Eu sou o único que viu este lugar. E conseguiu sair vivo. Estou vendo todos vocês. O mundo está mudando. E muito em breve só haverá conquistados e conquistadores. Você é um bom homem, com um grande coração. E é difícil para um bom homem ser um bom rei. Prestaram atenção nesse comercial? Entenderam? Entenderam, irmãos? Não muito, né? Ele fala a respeito de como se descobriu o Wakanda. Mas, obrigado, a descoberta da África. O Wakanda é só um título que eles deram, que reflete uma etnia de lá da África do Sul. Mas, se vocês darem conta na essência do filme, no filme praticamente o autor ele é um rei e agrega quase todas as tribos. Porque a África era assim, em tribo. Agora, ele mostra que o tesouro estava lá, mas só que os exploradores primeiro foram para onde? Para o América. Eu falei aqui, prestaram atenção, primeiro minaram lá, mais tarde, depois é que eles se dão conta e vêm para cá. Vêm para cá. Por quê? Porque eles pensaram, o que há de tesouro aqui, queridos irmãos, não é o diamante e o petróleo e as outras savanas, não. É o valor que estamos a dizer aqui. Eles pensaram que o cristianismo, o valor cristão, estaria lá. Mas só sei que deram conta que está aqui. E agora eles têm que voltar. Só que, mais do que isso, no outro documentário, no outro comercial, prestem só atenção, o que ele vai dizer. Ele começa assim o filme. Aquele é o trailer oficial. Ouço um velho feiticeiro por um momento, meu rei. Seu pai me tinha muito respeito, assim como o pai do seu pai. De geração? Há muito tempo, um meteoro caiu na terra de Wakanda. Naquele tempo, Wakanda não era uma nação avançada. Era um grupo de tribos guerreiras. O meteoro os uniu, porque continha o metal que hoje chamamos Vibranium. O Vibranium construiu o Wakanda. Com ele avançamos, repelimos forças externas, nos conectamos com nosso passado. E nossa deusa Pantera. Você desafiou seu tio para se tornar o Black Panther. Mas você nasceu para ser rei. Vou parar por aqui, vou por outro. Entenderam? Bem claro, né? Quem é o meteoro que caiu dos céus? Então ele está a dizer que quem... Agora, a tradição... Então, prestem atenção. O meteoro caiu dos céus e nos uniu. Conseguem entender de onde está segredado as raízes da cultura africana? Ele é que está falando, não sou eu. Quer dizer que o misticismo envolvido pela cultura africana, quem traz? Lúcifer. Agora, Satanás com medo, porque Jesus veio tirar isso. Ele procurou nos prender nessas identidades. Agora, ele diz que esse é o nosso valor e é o que nos identifica. E precisamos estar quê? Mas agora também sentem-se ameaçados por uma invasão.
que esta vida é fora, que quer tirar esses valores. Agora, eles também se consideram que são potencialmente e tecnologicamente bem avançados. A África, em termos de tecnologia, é avançado, mas Wakanda é mais do que os Estados Unidos da América nesse filme. Porque ela até é protegida por um escudo. Sabe, né? É uma defesa, né? É tipo raio magnético, né? Sabem qual era a cidade que foi construída assim? Em África? Egito. Egito, pelos magos egípcios. Os anjos caídos mesmo levitaram os loucos. Então eles têm essa ideologia. Agora, veja, aqui está o representante, Capitão América. Ele vem para pedir para se unir. Quer dizer, o objetivo desse filme é o quê? Eles encontraram um herói africano. E eu resumo o seguinte. O filme Os Vingadores, na verdade, na nossa realidade, os Vingadores representam a ONU, as Nações Unidas. Porque ela agrega as nações fortes. Faltava um ator. Está aqui. Porque dentro dos quadris não existia até então um super-herói de marca negra. Estão entendendo, né? Agora surge o Pantera Negra. Num outro, talvez só depois no final, num outro documentário que eu vou vos meter, ele no filme aparece e fala nas Nações Unidas, não sintam medo. Agora estamos aqui, vamos nos tornar um para combater o nosso inimigo. Os nossos pais erraram. Ele até fala no pai dele, vocês erraram. Porque se mantiveram o quê? Fechados. Ouvem o que ele vai dizer. Amém? Preste atenção. Tony, Preste Olha, atenção. você disse que estaria disposto a compartilhar informações? o que você precisar. Wakanda vai ter acesso a todas as informações da resistência. Obrigada. Me surpreende que o vibranium adulterado tenha se espalhado tão além das nossas fronteiras. Precisamos conter o dano que o Cló causou. Sabem onde ele está? Fala pra ele da rede Kimoyo. Moio? Essa é a rede Kimoyo. Bom, parte dela. Traduzindo, é a internet. Só que, Desculpa, essa é a internet africana. Agora entendem bem qual é essa internet. Amém. A irmã já foi avançada. Porque a África, em termos de internet, não tem nada, né, irmãos? Ok. Desculpem por eu ter tirado. Me entusiasmei só um pouco. internet. Só que melhor. Muito melhor. A rede Kimoyo dá ao nosso povo acesso a todo o conhecimento acumulado por Wakanda. Usamos essa rede para comunicação, transporte e muito mais. Tudo graças às nossas contas Kimoyo. E ela não deixa a gente usar. Só para cidadãos. Temos usado a rede para rastrear os movimentos do Cló. Ele está quieto no momento, mas se lhe der um pio, nossos guerreiros o encontrarão. Não duvido disso. Obrigada pelos dados, capitão. Quando tiver um tempo, tem alguém que quer te conhecer. Agora ele vai a encontro Se o convidado de honra pudesse descer aos do meus homem 200, que está por eu detrás do agradeceria. Kimoyo. Siga a fumaça. Bom, isso é novidade. Sim, sim, ouvimos você da primeira vez, Jata. Ele está Você falando se com o sente demônio. esquecido? Não consigo imaginar como, já que deram seu nome a uma cidade. Fale baixo. Tem um convidado. Esse que falou é o demônio. Steve Rogers, o capitão da América. Que honra finalmente vê a salão dele encontrá-lo tá. frente a frente. O Rei Azuri sempre falou bem do seu encontro com o Homem do Gelo americano. O sentimento é mútuo. Círculo de Você Lúcifer. pode me chamar de Zawafari. Eu sou o conselheiro místico da família real de Wakanda. Posso pedir um favor, capitão? Preste bem atenção que ele vai O dizer. jovem rei parece confiar em você. Não faça ele se arrepender disso. Eu não brinco com a nossa posição. Prometo. Em troca, um segredo. Os deuses têm muito mais a ver com a impressionante tecnologia de Wakanda do que você pode imaginar. Pergunte. Entenderam? A tecnologia tem mais a ver com quem? Com os deuses. Agora, algo que me interessa para fechar. Ele diz que o jovem rei me parece muito confiar em quem? Em você. Não lhe decepcione. Agora, lembrem que o Capitão América ele é o líder. Quem é o líder das Nações Unidas? América. A América é o líder das Nações Unidas. Sabem disso?
Estão entendendo? É o cabeça. Também na Liga das Nações, ele é o líder, o cabeça. Agora, ele está aí lá para pedir no rei Pantera para se unir porque está a vir o Thanos. O Thanos, na versão dele, é o Deus que está a vir para quê? Para destruir. Só que a África estava exclusa. Então a África precisa acelerar com as suas políticas de maneira a facilitar o processo. Então, o segredo para se concretizar os objetivos universal está na mão dos futuros reis. Quem são os reis de África? Presidentes. Por quê? Porque quase todos os presidentes que tomaram a posse na fase da independência, qual é o título que lhes deram? Quem? Obrigado, mas tem outro termo. Complicavam essas coisas. Sabem, Zé Du, quando morreu, os Estados Unidos bateu palma. Finalmente, o pior dos ditadores de África morreu. Bateu palma, agradeceu. Não é à toa que você está a ver que o João Lourenço... Zé Du não tinha conexão com os Estados Unidos. Tinha cooperações comerciais, mas não tinha conexão. Ele metia bem. Agora, está a ver o contrário com esse presidente. Só se submete. É o que ele está a dizer. O jovem rei parece te confiar, não lhe decepciona. E ele está a dizer, não vou decepcionar. Vocês estão entendendo? E ele diz que a tecnologia que foi dada aos deuses é só para quem? Para as tribos. Que é chamada de rede Kimoyo. Essa internet Kimoyo, a irmã falou e falou muito bem, é o feitiço. Porque quem deu é Lúcifer. Então, o objetivo deles, como eles sabem que na era colonial eles encontraram muita oposição, sabem disso? Na era depois da independência. Agora, eles tinham que encontrar mecanismo de como imporem isso. Então, para conseguirem desmantelar, eu tenho que entrar primeiro na tua base. Está a ver que ele está a entrar? Não está a dar conta que ele está a entrar? Primeira coisa que ele tem que fazer é entrar nas tuas bases. Nem assim, para você conseguir derrotar um grande general, você tem que conhecer as táticas dele de quê? De guerra. Então, queridos irmãos, esse é mais ou menos a filosofia pan-africanista. Eu não toquei nas igrejas que estão alinhadas a esta vertente, porque os irmãos já conhecem. E não me dei o trabalho de ter que fazer menção. Porque Simão Kimbangu, Simão Toco, Bom Deus, essas igrejas são tradicionais. São igrejas familiares. Se vocês derem conta, a maior parte dos que fazem parte são oriundos de pais, de filho para quê? Para filho. É de geração a geração. É mais de família. E lá faz-se mais ritos. Então, tão bem anexado. E Jesus Cristo lá não é adorado. Não é adorado. Mas agora, o alvo do panafricanismo é fazer com que o cristianismo verdadeiro que a gente adora seja removido. Seja removido. Então, queridos irmãos, que Deus fala mais alto para nós uma oração. Amém? Amém.